Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros e esse é o terceiro módulo do minicurso oriundo do livro Os Céus se Gastariam, que foi contemplado pelo prêmio do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, São Paulo, de 2022. Hoje nós vamos conversar aqui sobre gêneros híbridos, poemas em prosa e demais assuntos que interessem as pessoas participantes envolvendo literatura e feitura poética. Obrigado pela presença de todas, todos e todes aqui. E vamos já começar. Mesmo esquema de ontem, né, pessoal? Boa noite. Verônica, pessoal que entrou também, boa noite a todo mundo. Mesmo esquema de ontem, eu faço digamos assim, um expositivo de 1 hora, e daí a gente bate um papo depois. Ontem a grande maioria das pessoas que participou foi mais por chat, né? Mas fiquem à vontade se quiserem, seja durante a apresentação ou seja no momento ali da meia horinha de conversa, fiquem à vontade se quiserem fazer intervenções também com câmera e microfone ligado, tá bom? Vamos lá então, eu vou só deixar o material aqui engatilhado e já começo uma breve introdução. E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Lembrando que agradeço esse projeto à Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, no interior de São Paulo. Vamos ver aqui, já está o arquivo, então, e eu vou começar. Tem alguém entrando. Ixi, sumiu o arquivo. Só um minutinho, pessoal, já vai dar tudo certo. Pronto, agora sim. Daí, quem não se sentir à vontade para ligar a câmera, falar na hora das possíveis participações, pode colocar pelo chat. Se eu não vir na hora ali que você escreveu, eu respondo depois. Então, vamos lá, já faço as projeções. Tem 4 materiaizinhos breves que eu vou projetar hoje para vocês, tá bom? Pessoal, seguinte, a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre gêneros híbridos, principalmente na gravitação dos gêneros híbridos ao redor da poesia, certo? Se eu começar a travar durante a fala aqui, se tiver entrecortado a internet, por favor, me avisem, mesmo que seja necessário interromper, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Primeira coisa que eu queria dizer é que o mini curso de ontem já está gravado ali no canal do YouTube da Ofícios Terrestres Edições. Depois eu coloco novamente aqui no chat. Então, quem perdeu, quem não pôde participar hoje, ontem teve algumas pessoas que perguntaram, fiquem à vontade aí, beleza? Seguinte, falar sobre gêneros, né? Tem algumas pessoas que estão presentes aqui, que também estiveram presentes no encontro que tivemos na semana passada não, no dia 4 de dezembro, que envolveu o Wisner Fraga, escritor que foi finalista do Jabuti esse ano. A gente falou um pouco sobre escrever prosa hoje e também sobre gêneros literários, né? Então, eu não vou ficar repetindo, evidentemente, aqui o conteúdo daquele mini curso, né, porque aquele dizia respeito a outro projeto. Então, eu trouxe aqui coisas novas hoje. Mas as discussões sobre gêneros literários sempre me interessam bastante, né? E eu espero que tenhamos diálogos nesse sentido. Primeira coisa que eu acho bastante importante registrar, pessoal, é que isso pode ser uma informação mais ou menos evidente para vocês, mas eu gostaria de começar com esse lembrete, enquanto mais gente vai entrando aqui. Se a gente pega os velhos textos da humanidade, por exemplo, aqueles textos de tradição da Suméria, da Babilônia, né? Os textos de tradição babilônia, escritos em acádio, principalmente, né? Muitas vezes eram traduções de textos sumérios, uma língua que não tem relação nem com o hebraico, nem com o árabe, nem com nenhuma outra língua semita, né? O acádio era uma língua semita. Esses textos bem antigos, 3.500, por exemplo, anos antes de Cristo, de acordo com o nosso calendário, eles circulavam bastante por aquele mundo, não só nas tabuletas de argila ali, mas também oralmente.
a oralidade, vocês sabem muito bem, sempre esteve bastante presente, a formatação dos gêneros literários também. E quando a gente pega esses textos antigos em traduções, acredito que a maioria de nós aqui, eu incluso, não falemos e não tenhamos condições de ler em acádio ou línguas análogas, mas tem gente que estuda isso no Brasil, eu já dou algumas recomendações aqui para vocês. Quando a gente pega textos dessas tradições, você está vendo lá, por exemplo, o retrato que está aparecendo, o pessoal está entrando aqui. Você está vendo ali um relato de um conflito, de uma batalha, de um texto de tonalidade mais épica, assim. E daí, de repente, você vê uma alteração na disposição, no tom daquele texto. Isso você percebe em boas traduções também. E você vê que, de repente, aquele texto se torna uma espécie de tratado jurídico, né? O personagem ou a voz narrativa que antes estava descrevendo as batalhas, começa a fazer uma lista de leis ou uma lista de provérbios. O texto antigo, de repente, parece que vira a chave, por assim dizer, das formatações de gênero épico, assim, né? A poesia de batalhas, de descrições de memória coletiva de guerras, de conflitos, narrativas heroicizantes de um povo, e de repente começa a ver uma listagem de provérbios, por exemplo. Daí, de repente, você tem um cântico de louvor a alguma divindade no meio do texto antigo. Isso me referindo, evidentemente, ao período pré-cristão. Mas isso acontece na chamada Era Cristã também. Não é nenhuma novidade isso que eu estou dizendo, né? Daí, de repente, você tem um registro lírico. Se a gente ficar na tradição ocidental, que não é a primeira tradição da sistematização literária da humanidade, nós temos todas essas intercalações em textos como a Ilíada ou a Odisseia, por exemplo, né? Faz sentido isso para vocês, né? Eu tenho certeza que recorramos a quaisquer tradições que forem, sejam tradições do Médio Oriente Antigo ali, seja uma tradição mais ocidentalizada, sejam tradições de povos que não fazem parte dessas culturas, muitas vezes em relatos mais longos, de entonação poética, ou seja, em palavras com ritmo, em palavras com repetições cheias de sentido, né? Você tem uma constante intercalação de fragmentos ou de textos inteiros de discursos de naturezas distintas. Discursos jurídicos, discursos militares, discursos religiosos, discursos líricos, amorosos. Então, evidentemente, não há nenhuma novidade no fato de você escrever poesia e, de repente, você escrever um poema em prosa, ou de você escrever prosa e, de repente, a sua poesia parecer que tem uma estrutura de uma peça de teatro. Mas sem querer dar um tom muito bíblico, muito bíblico não, um tom muito eclesiástico para essas palavras, né? De não há nada de novo sob o sol, acredito sim que há muitas coisas novas, mas elas não necessariamente são melhores, como as coisas velhas não necessariamente são melhores também. Para não dar muito um tom de não há nada de novo sob o sol, é importante trazer as coisas para a contemporaneidade. E para a gente pensar como está aparecendo hoje uma discussão de o fato da gente escrever textos e às vezes a gente ter medo de quebrar. Boa noite, Rosália. Boa noite, pessoal que entrou depois aí. Eu já fui começando aqui, mas lembrando que fica gravado. Quem quiser pegar o comecinho ali, eu já posto. A de ontem eu já postei. Se eu não postar essa logo amanhã, eu posto em breve. Então, por exemplo, você tem algum receio, né, de escrever um texto e quebrar regras de um gênero. Eu acredito que esse não seja um receio de vocês, caso vocês escrevam, né? Talvez tenha alguém aqui que, meu Deus, eu preciso escrever um rondó, ou eu preciso escrever um soneto, ou eu preciso escrever... Mas não é algo que afasta ninguém do dito sistema literário, né? Eu acho engraçada essa questão de sistema literário,
porque essa discussão foi profusa na algumas semanas. Ela sempre é, na verdade, né? Só um parênteses aqui. Nas redes sociais e nos comentários sobre literatura, né? Então, existe o sistema literário, o sistema literário. Sempre é necessário, se nós temos críticas aos sistemas literários ou ao sistema literário, dizer quem é o sistema. Senão, a gente cai numa técnica de ocultamento da informação que ajuda o próprio dito sistema que a gente supostamente estaria criticando. Né? Ontem eu falava um pouco para vocês sobre o fato de uma dicção que me pareceu bastante impressionante naquelas contestações que teve sobre resultados de prêmios literários, de algumas pessoas escrevendo: nossa, o poeta tal, a poeta tal que ganhou é medíocre, é medíocre, é medíocre, é ruim, é de segunda categoria. Mas as pessoas não diziam em que se fundamentava a opinião delas. Olha, esse gênero para mim é ultrapassado, ou esse verso não é assim que se faz. Era uma crítica completamente vazia, você não tem o referente ali, o texto não está ali. Você tem todo o direito a não gostar de uma poesia, ou de um sistema poético, ou de uma organização de um livro, mas a partir do momento que sua crítica sobre uma produção poética é ruim porque é ruim, você está num raciocínio completamente tautológico, que fica repetindo a si mesmo, que não leva a lugar nenhum e que esconde muitas vezes a falta do que dizer. Essa é uma questão que eu acho bastante central, né? E então, dizer o que é interessante, o que é ruim, no nosso ver, é evidentemente nosso direito, mas a gente precisa fundamentar isso com os textos, com as partes, com os nossos referentes dos nossos discursos. Agora, essa eu falei também bastante, e acho que todo mundo concordou aqui, né? Alguém falar para você, o que você escreve é ruim, você é um escritor ou uma escritora medíocre de segunda categoria, isso não faz diferença nenhuma, nem deve fazer no seu percurso poético. Você tem que ali ficar insistindo e buscar uma escrita que te contemple, né? Seja na dimensão que for. Eu acredito, voltando ao meu discurso e fechando parênteses, que ninguém aqui se cerceie na hora de escrever. Ou seja, aquelas limitações de gêneros literários, isso não faz parte de uma regra, por exemplo, um argumento assim, acho que isso não é impedidor para ninguém que, hoje em dia, que está aqui nesse evento comigo hoje, não é impedidor de você colocar a sua produção ali, né? Não acho que você vai recorrer, por exemplo, a manuais para fazer as suas escritas. Existe uma forte discussão sobre a obsolescência, sobre o fato de ser antiquado você falar de gêneros literários na literatura contemporânea. Esse foi um dos temas do minicurso de outro projeto, né, que eu disse que eu não vou repetir. Eu discordo um pouco dessa questão. Eu acho que a discussão sobre os gêneros não é obsoleta. Acho que você falar de gêneros literários, você ficar jogando regras nas pessoas, dizendo, você pode ou não pode fazer isso é absolutamente ridículo, isso não tem mais sentido, e já é bastante tempo a gente tem essa consciência, né? Mas uma discussão sobre o funcionamento ou não da representação da literatura através de gêneros literários, eu acho que ela ainda rende muito pano para manga, por assim dizer, né? A questão é, o que é complicado em relação ao gênero, saindo um pouco do mundo da literatura e já começo a projetar o material aqui para vocês. O que é complicado em relação ao gênero é o gênero ser um fator que impeça você de acessar certos espaços, sejam esses espaços simbólicos ou não. Repetindo, o que é complicado em relação ao gênero artístico, não estou falando só de literatura aqui, é quando certa representação de gênero, certa exigência de seguir regras de um gênero, impede você de acessar certos espaços, simbólicos ou não. Um exemplo clássico, paradigmático: belas artes, pintura figurativa. Ou seja, pintura que não é abstrata, né, que não são só formas e cores,
mas tem desenhos de coisas, ícones, né? Representações com certo grau de cópia da natureza, de certo grau de mimese, né? De cópia da natureza. Então, aquele modelo belas artes, escola de belas artes, aquele modelo bem século XIX, né? Sociedade disciplinar, colégio, quartel, hospício, sanatório, escola de belas artes. Ou seja, esse é um espaço de status, esse é um espaço altamente elitizado, no mau sentido. É um espaço de privilégios, é um espaço de exclusão de pessoas, mediado por um dispositivo artístico-cultural. Aquilo que o filósofo Karl Marx chamava de a superestrutura. As produções da sociedade que dizem respeito ao sistema jurídico, ao sistema cultural, aos sistemas de representação, etc. Então, no modelo século XIX, que se prolonga no século XX também, não estou dizendo que está restrito ao século XIX, não. Ô, meu amigo, você não sabe pintar aqui a sombra certinha numa casca de ovo, você não sabe fazer aqui o relevo do veludo através das cores e tudo, você não sabe aplicar uma lei matemática de perspectiva aqui para causar um efeito de tridimensionalidade, você não é aceito na nossa Academia de Belas Artes. Isso é um exemplo bastante convencional, mas aí você tem um gênero exclusivo e, usando um neologismo aqui, exclusório, impedindo que você acesse um espaço. Não ser, claro, que você tenha toda uma estrutura ali, desde criança, para ficar fazendo exercícios, etc. e tal. Por isso que a arte estava muito ligada a questões elitistas. Agora, saindo das obviedades, que a arte estava ligada a questões elitistas, eu pergunto para vocês, para sairmos desses gêneros artísticos e voltarmos à literatura. Mas essa contextualização eu acho bastante importante. O porquê a pintura figurativa, no século XIX, era um gênero pictórico, e nisso a gente pensa em todos os subgêneros, retrato, nu artístico, pintura de ambiente, né? Pintura de cenário, de paisagem, panorama, perspectiva, panorama. Porque a pintura figurativa foi o gênero escolhido em diversas sociedades, não só ocidentais, embora fossem outros os sistemas de pintura. Em outros, se a gente pensar na pintura chinesa ou japonesa, por exemplo, tem uma outra questão de perspectiva, né? Porque a pintura figurativa, baseada na mimese, aqui, essa palavra eu sei que é bastante conhecida para muitas pessoas, mas mimesis, né, ou mimese, estou usando no sentido de representação num tom de cópia ou de tentativa de cópia dos fenômenos da natureza. Não só da natureza, árvore, bosque, riachinho, mas do mundo que a gente vê. Volta a pergunta, por que a pintura figurativa era o gênero escolhido dentro da pintura para ser essa catraca, por exemplo, na Academia de Belas Artes? Para ser essa coisa que os que dominam podem entrar, os que não dominam estão fora daqui, reprovaram. Nisso a sociedade enfatizava também o seu poder de excluir pessoas, uma sociedade disciplinar, como eu disse anteriormente. Por que a pintura especificamente figurativa, esse gênero e os seus subgêneros, como eu disse, o nu, o retrato, a pintura de natureza, porque foi justamente este tipo de técnica de pintura que foi escolhido. E não, por exemplo, aquela pintura medieval, que pintava as pessoas que nem bonequinhos, iluminuras, meio sem dimensão, né? Sempre vem alguém com aquelas explicações, né? Ah, mas é que na Idade Média não tinha tecnologia para fazer pinturas com regras matemáticas, né? Como se esse argumento tecnocrático explicasse alguma coisa, né? Porque é estranho você pensar que uma sociedade capaz de erigir uma catedral gótica não consegue, em 2 dimensões,
pintar um quadro que projete relações de profundidade. Mas, voltando à pergunta, e peço que vocês participem, pessoal. Não me deixem falando sozinho, embora tenhamos um momento de meia hora, daqui a 40 minutos, reservado para a nossa conversa. Por que foi a pintura figurativa, quanto mais copiar a natureza, melhor, que era o gênero avalizador ali, e o gênero forte da Academia de Belas Artes? A Elizabeth diz algo aqui que vai na direção, né? Buscava ciência, né? Tem uma relação, isso é verdade, o que você comenta, Elizabeth. Tem uma relação entre um discurso cientificista e a representação artística na pintura. Ou seja, pensem na anatomia, por exemplo. Pensem naqueles corpos, assim, naqueles quadros que mostram, mesmo quadros religiosos, corpos de santos martirizados ou com ferimentos abertos à mostra, tinha todo um discurso científico anatômico que projetava nesses quadros meio subrepticiamente, né, ou seja, de forma escondida, o discurso científico, cientificista, mesmo quando a igreja ainda detinha um poder cultural ali em fins da Idade Média e inícios do Renascimento. Então a ciência tem muita relação para isso, mas é um argumento até mais simples, embora o que você disse, Elizabeth, faça parte desse discurso. O João fala o seguinte: acredito que o apreço às paisagens tem a ver com a noção cientificista do mundo, na direção que a Elizabeth falou, né? Para construir uma narrativa da conexão com a sociedade, cultura, modos de vida. É bem interessante o seu comentário, Verônica. Mas se a gente pensa... pessoal, aqui esse livro é meio... Eu não lembro de qual que é esse... O História da Arte, do Gombrich, um livro que tem vários problemas, etc e tal, né? Mas é um livro bastante interessante, do Ernst Gombrich, que foi um historiador da arte muito importante no século XX. A leitura dele é muito fluida, né? É um tipo de leitura que você, de fato, não tem complicações, assim. Ele faz análises interessantes. Sobre o seu comentário, Verônica, você coloca uma questão muito importante, mas a gente não pode esquecer que se a gente... Só um exemplo bem paradigmático aqui. Se você pensar na representação de uma cultura islâmica, seja de uma sociedade xiita ou sunita, ou de outras vertentes do Islã, existe um interdito no Alcorão Sagrado, ou seja, um interdito, uma proibição, de que você não pode retratar seres humanos. Você não pode fazer desenhos de pessoas. Existe um potencial, de acordo com essas culturas de base muçulmana, isso até hoje é muito presente, de que você desenhar rostos ou pessoas ou seres vivos de uma forma mais animada, assim, mas principalmente a representação humana, é um ferimento às leis de Deus. Seria uma espécie de simulação do poder divino de criar uma pessoa. Então você entra numa mesquita, a mesquita não vai ter uma figura ali do Maomé, do profeta Muhammad, pintado na parede, como a gente vê numa igreja, por exemplo, católica, né? O ícone é evitado de acordo com a cultura muçulmana. De certa forma, por motivos diferentes, também é assim nos cristianismos evangélicos, por exemplo, ou no judaísmo. E se você entra numa mesquita e vê a parede cheia de filigranas, aqueles desenhos entrelaçados de formas ondulantes, às vezes partes de um alfabeto do sistema de escrita árabe também, todo aquele ornamento decorativo, mas também religioso, não tem um discurso, uma perspectiva só decorativa, ele também representa a forma de ver o mundo desse povo, né? Então, esse fenômeno das belas artes, ele não aconteceu em sociedades muçulmanas como ele aconteceu no Ocidente. O que acontece, Mariana, em algumas culturas que foram islamizadas, a Mariana Belize fala assim, né?
Eu jurava que isso só se dava com relação ao profeta Muhammad. O que acontece, assim, em algumas culturas islamizadas, como a cultura dos persas, por exemplo, os povos persas, né, que foram dominados ali pelas primeiras expansões do Islã, você via algumas representações de figuras, né, porque houve um certo hibridismo cultural ali, de gêneros pictóricos também. Essas leis não foram cumpridas completamente, né? Isso sempre há uma linha, sempre há linhas de fuga, né? Mas às vezes quando você vê o profeta, né, as representações do profeta, você vê ele com só o papel em branco, assim, ou só a tela ali, o pergaminho em branco. Você não vê o rosto representado. Você vê o corpo, mas não vê o rosto. Mas no núcleo mais duro da tradição muçulmana não existe essa questão. Agora, no Ocidente, essa questão no século XIX se torna o gênero que te tira daqui. Meu, não sabe pintar, vai embora. É isso. Isso favorecia, mais uma vez repetindo, toda uma retroalimentação das elites. Porque o filho da elite, muitas vezes escravista, no caso do Brasil, tinha recursos para conseguir fazer desenhos, treinar a sua mão, as cores, etc e tal, e dedicava-se a belas artes. Mas o argumento é mais simples, pessoal. Tinha tanto glamour envolvido nas belas artes, até esse nome, né? Eu fiz parte de um curso de pós-graduação numa universidade do México que se chamava Escuela de Bellas Artes, né? E daí os estudantes reivindicaram tirar o nome Belas, né? Tirar a palavra Belas. Ficou só a Escola de Artes, que eu acho que faz mais sentido, né? Eu concordo com essa reivindicação estudantil, né? Agora, as belas artes davam dinheiro, mesmo sendo, no grande caso majoritário das vezes, pessoas da elite que frequentavam esses círculos. Imagina o poder em termos de possibilidade de status social e remuneração antes da fotografia ter sido inventada, você conseguir pintar de uma forma, entre aspas, fotográfica, o retrato de uma pessoa. Você seria uma mão de obra raríssima, altamente demandada. Guardadas todas as proporções, né, entre naturezas diferentes de coisas que eu tô comparando, mais ou menos como uma técnica de cirurgia muito, muito, muito um aparato nos nossos tempos de capitalismo tardio. Ou seja, era algo bastante procurado, todo mundo quer ter o seu retrato pintado, isso em sociedades diversas, e conforme se enfatizam as técnicas que valorizam a representação de rostos, de corpos, de ambientes, as pessoas que dominam essa possibilidade de pintura vão ser as pessoas que dominam um gênero que é altamente valorizado pelo mercado cultural. Lembrando mais uma vez Marx, é claro que a gente pode contestar muitas coisas, algumas coisas que o Marx disse, mas os acertos dele ressoam de uma forma muitas vezes impressionante, né? Lembra que o Marx falava sobre a pintura? A pintura, dentro do nosso sistema de produção, é o exemplo de uma mercadoria que produz pessoas, não de uma pessoa que produz mercadoria. Claro que ele está fazendo um jogo discursivo. O que ele quer dizer? A pintura produz críticos de arte. A pintura produz dominadores do gênero pictórico. Então, pessoal, é uma questão muito ligada a status social que está ligado ao dinheiro, à circulação do capital. Os gêneros não são uma decisão aleatória também, né, nessa questão. Faz sentido o que eu estou dizendo, pessoal? Já entra na literatura agora. Faz sentido? Ficou claro essa questão? Então, esse tipo de gênero, de discurso sobre o gênero, evidentemente eu critico. Você ser excluído de um círculo, de um ambiente, porque você não domina um gênero,
Isso é bastante complicado. Essas relações, elas ainda existem se a gente pensar no nosso sistema de produção, nas associações entre potencial artístico e capacidade de execução artística. Quando eu digo capacidade de execução artística, eu não estou aqui falando de um ponto de vista romântico. Ah, pessoal, olha aí, você tem que se inspirar e você tem que nascer com um talento. Não, eu estou usando um argumento materialista. Se eu quiser ser cineasta, será muito difícil, em termos financeiros, que eu consiga ser cineasta. Porque o gênero cinematográfico, ou seus subgêneros, filme de ação, filme de terror, filme de comédia romântica, o gênero cinema exige um investimento de capital e maquinário absolutamente avassalador se a gente comparar com a poesia. A poesia é um gênero de expressão que vai perdendo cada vez mais sua capacidade material de disparar status na sociedade. Essa é uma discussão que está presente desde o Baudelaire, aquele poeta que se associava às prostitutas, aos prostitutos, aos mendigos. O Baudelaire dizia que ele era um poeta prostituta porque ele tinha que vender a poesia dele. É uma era em que a poesia já perdeu o seu status determinante de gênero, de patamar valorizado. Hoje, a gente sabe que se a gente comparar o gênero cinematográfico e o gênero poético, em geral, e a gente tem que contestar esses status também, eles não devem ser categorias estanques que a gente vê com devoção e misticismo. Mas a gente sabe que, em geral, no discurso das pessoas, se eu disser para vocês aqui, pessoal, eu sou cineasta, isso gera um certo impacto que muitas vezes, eu não sou cineasta, estou usando a força do discurso aqui, que muitas vezes revela relações materiais do nosso sistema de produção. Quando o romance começa a se consolidar na formação ali dos Estados Nacionais, por exemplo, só para falar de um gênero literário agora, você tem, vindo junto com o romance, toda a ascensão da burguesia. Enfim. Então, os gêneros estão ligados à materialidade da sociedade, as coisas não são aleatórias. Então, acredito que todo mundo aqui seja contra você ser excluído de espaços simbólicos ou físicos porque você não domina ou porque você não quer seguir certos gêneros. Dito isso, concordo que essas contestações desses totens e desses tabus têm que sempre acontecer. Mas a gente também não pode pensar que a discussão de gênero se reduz a isso, né? Os gêneros fazem parte também de vários sistemas culturais e estão muito ligados a um instinto de jogo, que também nutre a literatura, né? Existem gêneros na culinária, existem gêneros nos esportes, existem gêneros nas ciências, na epistemologia, no conhecimento, enfim. Então, essas classificações, com todas os seus hibridismos e porosidades, elas fazem parte de uma representação, de uma representação, não, de algo contínuo na nossa sociedade. Daí o João fala aqui. Então, vou projetar para vocês agora, pessoal. Isso tem muito a ver com uma relação entre obra e autor também, da obra conseguir fazer a imagem do autor através do sucesso. Obrigado, João. Eu acho também uma discussão muito interessante, né? E tem muitas questões sobre isso, né? Que a gente pode explorar aqui, né? Mas sim, o Walter Benjamin ele usa um exemplo impressionante do século XIX, que, se eu não me engano, o Alexandre Dumas chegou a ter uma espécie de fabriquinha literária. Ele começou a ganhar tanto dinheiro com a prosa dele, ali, com aquela prosa de caráter mais folhetinesco, que ele começou a contratar pessoas para escreverem para ele, mal remuneradas,
cujo trabalho estava sendo explorado, e as pessoas ali ficavam num porão escrevendo. Então, essas mistificações da figura romântica do escritor, eu acho que fazem parte também desse comentário que o Marx havia feito sobre a pintura, né? Não sei se foi nessa direção que você falou. Então, pessoal, assim, devemos contestar sempre gente que fica jogando regra. Olha, você não pode fazer isso, poesia tem que ser isso, a prosa tem que ser isso, o teatro tem que ser isso. Mas a gente também não pode achar que gênero é regrinha e catraca. O gênero é muito anterior a sistemas da sociedade disciplinar, como a Academia de Belas Artes. Então, essas discussões de contestação de gênero, elas estão muito vivas há mais de 100 anos. Modernismo no Brasil, modernismos no Brasil, né? Não foi só em São Paulo. Marcel Duchamp, só para usar um exemplo clássico, né, que todo mundo sempre recorre. Então, vamos lá. Hibridismos e gêneros na representação poética. Cadê aqui o material que eu quero separar? Ai, meu Deus, esse PDF vai dar só um minutinho, pessoal. Isso me deixa um pouco angustiado quando ele não abre, mas vamos com calma que vai dar tudo certo, tá bom? Para a gente não ter que ter a desagradável experiência de ler a poesia sem ser vista, né? Agora vai dar certo. Não, calma aí. Peço desculpas pelos problemas técnicos aqui, mas já vamos lá. Vai estar chegando alguém. Se não tiver dando, vai ter que ser tela inteira mesmo. Mas tudo bem, não tem problema. Tentar mais uma vez só, senão eu projeto a tela inteira. Já estou engolindo em seco aqui. Pronto, não foi possível carregar, certo? Pessoal, o primeiro exemplo não vai ser possível. Vamos abrir o material convencional da aula, no sentido que eu já tinha preparado então, certo? E vamos a uma discussão mais concreta agora. Esse vai dar certo. Deu certo. Pronto. Respirando aliviado aqui. Ó, coloquei lá na inscrição para vocês que eu ia falar do Baudelaire, do Olivério Girondo, mas gostaria de começar com... Cadê o livro? Ana Martins Marx, esta belíssima edição aqui, De Uma a Outra Ilha. Um excerto das páginas, se eu não me engano, 18 a 20 desse livro. Bom, está sendo coberto aqui. Pessoal, vou fazer uma rápida leitura nesses 20 minutinhos, depois vou para o Baudelaire, depois vou para o Girondo, agora já sendo mais ilustrado. Vocês estão enxergando? Está aparecendo aí para vocês? Tá tudo bem? Tá certo aí, pessoal? Beleza, vamos lá. Então, olha só. Calma aí que tem um chat aqui. Tudo certo. Beleza, obrigado, Verônica. Vamos lá, então. Olha só, pessoal. Chato e muito quente, sem sombra. Poesia, gênero poético. Parece ser, mais especificamente, uma poesia de ordem mais lírica, né? Ela está falando de Safo, em essa e outras passagens desse livro, né? Mas a gente não pode reduzir isso também. Mas veja como essa poeta opera, essa poeta que é muito, muito interessante. Uma viagem extremamente chata, a não ser que você curta árvores mortas. Começa a poesia de Ana Martins Marques, desse livro que é a publicação do Círculo de Poemas. Estou retirando aqui dessa edição como citação. Em 2004, Michael Gronewald e Robert Daniel anunciaram que em um papiro da Universidade de Colônia, que embalava uma múmia,
continha fragmentos de poemas de Safo, datado do século III a.C. Esse papiro é hoje o manuscrito mais antigo da obra de Safo. O fragmento 58c trata da velhice da pele que envelhece e dos cabelos que se tornam grisalhos, dos joelhos que eram ágeis para a dança e já não se firmam, e exorta a aproveitar a juventude e a beleza da música. Bom, em alguns versos, você vê que na dicção poética dessa escritora, você tem uma parte do texto que parece uma notícia, uma parte do texto que parece uma listagem enciclopédica, uma parte do texto que lembra aqueles gêneros, aqueles subgêneros da literatura fortes no barroco, mas em outras épocas também, da vida que passa, da passagem do tempo, né? Vanitas, Memento Mori, Ubi Sunt, aqueles gêneros que retratavam, na poesia lírica, por exemplo, a angústia em relação ao envelhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a capacidade empolgada de fruição da vida. Então, veja que é híbrido isso. É híbrido. Claro, se ela inscreve isso num concurso de prosa, de romance, talvez ela tenha problemas, né? Porque, olha, isso aqui é poesia, beleza. Se a gente pensar nessas outras delimitações de gênero, que são os conhecidos concursos e editais, né? Mas veja que o discurso, a essência do texto dela opera em hibridismos. E esse é um dos fatores, além da originalidade dela enquanto poeta, que faz com que os textos dela sejam interessantes. Nós temos uma tendência a gostar de hibridezes na leitura de poesia. O poema é também conhecido como poema de Titono, porque menciona o mito. A deusa Aurora se apaixonou por Titono. De repente se torna, olha, uma narrativa. Falamos ontem de poesia narrativa, né? E pediu a Zeus que o tornasse imortal, mas esqueceu de pedir também a juventude eterna. De modo que Titono envelheceu tanto que a Aurora o encerrou num quarto escuro, onde, segundo algumas versões do mito, ele acabou por transformar-se em uma cigarra. Foi notícia, foi texto enciclopédico, né? Foi, às vezes, até parece um texto meio paródia, né? Dessas notícias de jornal, né? Descoberto, fóssil, não sei aonde. Foi poesia barroca, isso em poucos versos. Uma dificuldade, pessoal, só peço um dia desculpa para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aí pela tela, mas tem tipo uma sombra aqui, que parece uma mancha. É que eu escaneei isso aí embaixo do sol e saiu um fantasma da mão e do celular aí. Foi feito com muito capricho esse material, mas estava num ambiente hostil ao escaneamento, certo? Então, peço que vocês relevem essa questão. Uma dificuldade com os poemas antigos, diz Ana Martins Marques, pessoalmente, e acredito que muita gente aqui também, eu gosto muito dessa poeta, onde começa e onde termina um poema. Se um fragmento faz ou não parte de um determinado poema, ou se é um novo poema que não havia sido ainda encontrado. Se estamos diante de dois poemas diferentes ou de uma variação de um mesmo poema. Entrar e sair de um poema não é como entrar e sair de um país, mas antes como entrar e sair do mar. Também os poemas têm fronteiras, e nem sempre é fácil atravessá-las. Corônides, esse sinal, tá dando para enxergar aí, pessoal? Vamos aumentar um pouco aqui. Corônides, esse sinal, indicam que se trata, provavelmente, do começo ou do fim do poema, quando você tem ali o exercício de filologia, né, de estabelecer os poemas antigos, como a dessa poeta que escrevia em grego, a famosa Safo de Lesbos. Um dado importante quando se está lidando com fragmentos antigos, toda essa sessão que eu estou lendo é uma sessão metalinguística. Ela está falando sobre o fazer da escrita e da poesia,
Falamos ontem de uma das grandes tendências da poesia contemporânea, que é o exercício metalinguístico. Um dado importante quando se está lidando com fragmentos antigos, o único poema de Safo, com duas corônides, uma no início e uma no fim, esse sinalzinho é o provável fim e o início, é o fragmento 1, o hino a Afrodite, o único considerado um poema completo. Existem muitos modos de guardar, escrever, embalsamar, gravar, mas também esquecer, abandonar, estilhaçar. Olha só, falamos ontem da seguinte questão. Não tem nenhum problema se você escreve com todos os sinais de pontuação, você não tem nenhum problema se você não escreve com nenhum, mas veja que uma poeta muito interessante, como é o caso da Ana Martins Marques, se ela retira de boa parte do texto dela os sinais de pontuação e, de repente, num texto que fala sobre esses sinais gráficos, ela coloca 2 pontos, evidentemente, esse 2 pontos aparece mais. Ele surge mais contra o pano de fundo de uma poesia que não aparece pontuada regularmente. Da mesma forma que quando você descreve personagens, é interessante você pensar em descrições que de fato causem efeitos literários, a mesma coisa vale para os sinais de pontuação. Não é utilizar ou não utilizar só por utilizar. Aqui a Ana Maria, uma poeta interessantíssima também. Eu sou fã da poesia da Ana Maria Vasconcelos. Ela coloca, vejam no chat, 2 pontos de exclamação. Isso se torna bastante cígnica, essa questão aqui. Só para fazer uma brincadeira sem graça, talvez, com a questão da pontuação. Mas é isso, Ana, exatamente. Então, a questão tem que ser uma escolha, né? Uma escolha significativa, né? Senão a gente está usando sinais de pontuação ou não, simplesmente por usar, ou porque a gente acha que deve ser assim, né? Ah, minha poesia vai parecer mais cult se eu colocar uma corônide. Não, você não tem que parecer cult para ninguém. É uma ilusão essa coisa. Você tem que fazer uma poesia que opere, como dissemos ontem, no meu ver, você não precisa concordar comigo, na construção do prazer textual para uma comunidade. Se você sente prazer com o seu texto, provavelmente seu texto poderá ser, não necessariamente, não estou falando de entretenimento aqui, estou falando de prazer estético, de fruição, mas também muitas vezes de entretenimento, né? Não tenho culpas em relação ao entretenimento. A gente pensar no prazer estético de um texto bem urdido, como o caso desse, é também um exercício coletivo, nunca individual. Uma coisa é incendiar-se o coração, outra coisa é incendiarem-se os sapatos. Essa poeta, de uma forma que pode parecer desconexa numa primeira leitura, e não tem nenhum problema se você achar desconexo, mas você vai se acostumando com a forma dela se expressar. Você vê que, de repente, uma poesia que está tendo diferentes registros de gêneros literários diversos, ela coloca um fragmento, uma espécie de provérbio, uma frase muito impactante que se ressalta por ser isolada. Quando você estiver escrevendo o seu original de poesia, pessoal, seja para mandar para edital, seja para mandar para o sarau das amizades, seja para mandar para sua gaveta e conversar com o seu outro imaginário, comece arrebentando, né? Comece com textos assim. É uma opinião. Coisas que impactem muito. Não no sentido apelativo, né, necessariamente, mas uma coisa é incendiar-se o coração, outra coisa é incendiarem-se os sapatos. Isso dá uma bela tatuagem, né? Aliás, outro gênero altamente simbólico, né? Eros, diz Anne Carson, tem a ver com fronteira. Olha, o itálico dela se torna expressivo, a letrinha deitada. Aqui, um registro metalinguístico vai para um registro que parece, talvez, de uma crítica literária, ou talvez de uma citação literária. Veja como ela vai fazendo hibridismos, né? E depois a gente já vai para a prosa, viu, pessoal?
Só quero fechar esse poema dela, que é muito importante. Vou projetar o outro material aqui rapidamente. Daí 5 minutinhos ali, eu já... Uns 10 minutinhos. O texto do Hironda é curtinho, do Baudelaire também, tá bom? Mas não dá para ficar sem aqui a Ana Martins Marques. Eu vi o seu haha, Ana, foi por gentileza que você riu, porque, de fato, não teve muita graça meu comentário sobre eu imagino, né? Sobre o sinal de pontuação, né? Mas de fato, é isso. Vamos ver se está aqui nesse material agora, é o 2. Então, vamos abrir de novo. Aqui eu acabei separando, né? Tá. E eu acho que o desfecho... E você vê que ela vai fazendo as coisas meio em fluxo contínuo, né? Um poema que são vários pedacinhos, né? Ela vai compondo uma rede de fragmentos também, né? Fragmentos de gêneros diversos, né? É um texto muito interessante, pessoal. De Uma Outra Ilha, né? Olha, como as outras coisas que ela escreve também. E aqui eu não estou divinificando, idealizando. Estou dizendo textos que funcionam, que eu acho muito bem trabalhados, de uma poeta muito interessante. A gente também tem que se libertar dos mitos românticos de, meu Deus, esse poeta é uma sumidade, essa poeta é uma diva, uma musa. Não, são pessoas escrevendo coisas muito interessantes, né? A gente tem que ler, valorizar, comentar, né? Quando não gostamos, tecer críticas racionais, né? Quando a gente vai escrever sobre um livro, falar, olha, legal, verso tal, verso Y, você vai escrever a orelha de um livro, um paratexto, como eu sempre repito, não vai ficar exaltando a pessoa, né? Tá? É um descompasso de gêneros aí. Olha só, ela estava falando de Eros, de fronteira, a continuação do próprio poema aqui, do mesmo livro, de Uma Outra Ilha. Lembra também esse título, pessoal, um livro do Eugênio Montale, Daquela Estrela Outra. Belo livro. O poeta Eugênio Montale também foi um poeta antifascista e grande poeta. Amir conseguiu deixar Moria. Encontrou um trabalho como ajudante e depois como costureiro. Ela volta a um tom narrativo, agora meio biográfico, não narrativo mitológico. É um gênero híbrido aqui. E esses textos dela podiam estar em prosa. Só que ela constrói de um jeito versificado que enfatiza também mais os sons e as palavras, né? Alugou uma casa na capital de Lesbos, Mitilene, onde optou por ficar depois de ter seu pedido de asilo aceito. Ela passa a pensar nos fragmentos da Safo de Lesbos como um pano de fundo para as histórias dos imigrantes, das pessoas refugiadas, das pessoas que estão em intempéries, sem casa, fugindo ali da guerra civil, Síria, do Estado Islâmico, né? E refugiados tantos esses como existem no mundo, né? Diz o Roberto Bolanho num começo de Minha Vida nos Tubos de Sobrevivência, da Universidade Desconhecida. Eu sou um sul-americano, eu sou um árabe, um habitante das pousadas, né? Ou seja, alguém, um imigrante, né? Um imigrante. Ali Zaid, de 23 anos, iraquiano da Babilônia, vive já há 5 meses no acampamento improvisado. Ele deixou o Iraque para fugir do Estado Islâmico depois que seu irmão foi morto. Mesmo tendo vivido a guerra, parece uma reportagem agora, não uma notícia, uma reportagem. Samir Al-Harb, engenheiro iraquiano de 26 anos, descreveu um acampamento improvisado como um lugar muito perigoso. Al-Harb, que viu os militantes do Estado Islâmico executarem seu pai e seu irmão e testemunhou muitas outras mortes no Iraque, disse, esse lugar não é bom. Olha só, muito de a la Walter Benjamin, de você pegar fragmentos da história e fazer com que eles cintilem, ela usa esse procedimento aqui, misturando diversos relatos, discursos e gêneros literários híbridos, numa poesia muito polifônica, ou seja, de muitas vozes, né? Ele passou a dormir com seus bens mais valiosos, celular, dinheiro e cigarros. Olha que túnel temporal se estabeleceu desde dos velhos fragmentos de Safo até uma contemporaneidade nossa, para evitar ser roubado enquanto dorme. Porque não são como as árvores presas a um lugar. Partiram porque tiveram que partir.
Tiveram uma casa, pais, paisagens. São comerciantes, costureiros, engenheiros, pianistas. Não são como as árvores, ainda menos como as árvores calcinadas. Arrancaram com as mãos as próprias raízes e com dificuldade partiram, carregando-as, como mulheres levando a barra dos vestidos. Quase tudo perderam, mas dão a memória do tempo, em que algo ainda tinham e a carregam consigo como um segundo coração, enraizados na errância e com quase só as vagas por valizes, as ondas por vagas. Olha o poder de aliteração, né? De repetição de consonantes. As vagas por valizes, também a entonação rítmica desses versos. Mas tudo se deve suportar porque aqui ela brinca com Safo, ela coloca como se fosse um fragmento aparecendo ali. Em 2008, um grupo da população de Lesbos solicitou o banimento judicial do termo lésbica para designar mulheres homossexuais com a justificativa de que seus direitos humanos estariam sendo violados, envergonhando-os ao redor do mundo. O grupo de 3 residentes apelou à justiça, mas perdeu o processo contra a comunidade LGBT da Grécia, tendo que arcar com as despesas judiciais de 230 euros. Parece 2 notícias desconcatenadas, mas não. Residentes ali e refugiados. Vários polos de tensão ela está explorando através dessa poesia. Colchetes são excitantes, diz Anne Carson, na introdução de sua tradução dos fragmentos de Safo. Ainda que você esteja se aproximando de Safo por uma tradução, não há razão para você perder. O drama de tentar ler um papiro rasgado em 2, ou crivado de buracos, ou menor que um selo postal. Colchetes implicam um espaço livre para a aventura da imaginação. Maravilhoso, né? Esse poema, enfim, é um dos bons momentos dos muitos bons momentos da poesia brasileira contemporânea, né? Olha só, tem uma citação que a Elizabeth faz do Rirondo, e vamos ao Rirondo, então. Agora, 10 minutinhos, terminamos, tá bom, pessoal? Daí a gente bate um papo, quem quiser. O Olivério Rirondo, aqui eu citei aleatoriamente, não é melhor, pior cronista, ele fazia umas crônicas em prosa, né? São textos muito poéticos, com imagens muito cintilantes, etc. Mas eu acho que tem uma questão interessante na poesia do Rirondo, que é um certo apelo visual que lembra muito a potência da palavra poética no papel. Quando você vê um fragmento de Safo, ou um verso isolado ali, ou até mesmo um recurso gráfico, o verso facilite que haja uma atenção maior, isso é uma obviedade, ao redor desse sintagma, dessa palavra, desse fragmento, desse caractere. E é também uma moldura, né? O verso emoldura mais as palavras. A prosa, às vezes, nos distancia disso, mas a gente ganha outras coisas com a prosa, dialeticamente, né? Vamos lá para o Rirondo aqui. A Safo moderna, Elizabeth, de edições modernas, tem uma tradução do Guilherme Gontijo Flores, né, que a Ana Martins Marques cita nesse livro, que saiu pela 34, se eu não me engano, mas tem muita edição de Safo, né? Mas esse da Ana Martins Marques é de uma outra ilha, né? É uma poeta lírica espetacular mesmo, a Safo de Lesbos, né? Então vamos lá aqui, falar do Rirondo. Vou ler rápido. É bem curtinho, pessoal, 10 minutos eu termino. O do Baudelaire, a gente vai ler A Perda da Auréola, Perda de Auréola. E também tem o Fantasma aqui aparecendo. Limitações técnicas, mas intenções interessantes aqui. Pelo menos espero que sejam, né? Então, Olivério Rirondo, 20 poemas para ler no bonde. Esse livro é lindo, ele ilustrou o livro também. Muito interessante, os 20 poemas para se ler no bonde. Então, 10 minutinhos, a gente encerra. Eu encerro minha fala aqui. Buenos Aires, novembro 21. Eu acho interessante esses 2 registros, pessoal, que o Olivério Rirondo era um tipo super
super burguesão da elite ali, e o próximo, Baudelaire, aquela questão, né, vivendo, fugindo de dívidas, dificuldades financeiras ao longo da vida inteira, pegando dinheiro emprestado com a mãe, dando perdido na polícia. Então, a gente tem um poeta muito mais lumpen proletariado aqui e um poeta burguês, né? São também contrastes de classe que a gente precisa estabelecer. Então, primeiro, o Olivério Giron publicou em Paris esse livro, né? Então, é aquela coisa, o cara bancou a própria viagem, lá, um boa vida, né? Mas como diz a introdução a uma tradução do Olivério Girondo, que saiu também pela 34, vida fácil, mas não fútil, né? Isso, não estou aqui passando pano para as tensões de classe, mas essa frase me pega, né? Eu acho uma frase interessante da introdução. Vida fácil, mas não muito fútil. Mas sempre importante contrastar também com um poeta que teve muito mais dificuldades na vida, como o caso do Baudelaire. Frescor, Olivério Girondo, então, poeta argentino. Poema em prosa, ele chama 20 poemas para ler no bolso. No bolso, não, né? No bonde. A subversão do gênero e do verso já está no título aqui. Frescor das vidraças quando se apoia a testa na janela. Luzes tresnoitadas que, ao se apagarem, nos deixam ainda mais sozinhos. Teia de aranha que os arames tecem sobre os terraços. Trote oco dos pangarés que passam e nos emocionam sem razão. De que serve recordar o uivo dos gatos no cio? E qual será a intenção dos papéis que se arrastam pelos pátios vazios? Hora em que os móveis velhos aproveitam para estalar os dedos, em que os canos soltam gritos estrangulados, como se sufocassem dentro das paredes. Às vezes se pensa, quando se liga a chave elétrica, no espanto que sentirão as sombras, e temos vontade de avisar antes, para que tenham tempo de se encolher pelos cantos. E às vezes as cruzes dos postes telefônicos, acima dos terraços, têm algo de sinistro, e dá vontade de andar rente às paredes, feito um gato ou um ladrão. Noites em que desejaríamos que nos passassem a mão pelo lombo, em que subitamente se compreende que não há ternura comparável a de acariciar algo que dorme. Silêncio, o grito afônico que nos entra pelo ouvido. Cantar das torneiras mal fechadas. Único grilo que convém à cidade. Esse poema em prosa do Olivério Girondo, lembra uma poesia lírica, lembra uma poesia surrealista, de certa forma, embora o surrealismo, como conhecemos, seja de 1924, né, a partir do Manifesto do Breton. Esse poema é de 21. Lembra hoje, e isso é um anacronismo meu, ou seja, de um tempo posterior ao poema, então asterisco essa frase, lembram aqueles fluxos que a gente faz em certas análises terapêuticas. Aliás, essa é uma tendência da poesia contemporânea também, pessoal. Muitas pessoas estão utilizando, e essa é uma constatação, não estou emitindo juízo de valor, o tempo psicanalítico como um motor de produção poética. Isso é uma tendência que começa a aparecer muito, principalmente no pós-pandemia, né? Então, essa prosa bem rítmica, bem centrada em imagens, lembra também aquele poema do gato, do Spleen, que a gente leu do Baudelaire ontem, né? Ele não está falando de nada aqui, não tem nenhuma imagem sólida, até a ternura dele é um ponto de interrogação, acariciar um lombo que dorme, do qual ele se encontra afastado, né? É um poema de solidão, mas ele fala de muitas coisas muito ritmicamente. Frescor das vidraças quando se apoia a testa na janela. E assim vai numa cadência bastante regular, que lembra também aqueles gêneros de canções de antes de dormir, não à toa o poema é um poema noturno, se coloca em operação nessa construção muito imagética do Girondo. E aqui um texto do Charles Baudelaire, Perda de Auréola.
né? O Walter Benjamin falava muito sobre a perda da aura, né? É um outro conceito, claro, estou fazendo uma brincadeira, mas Walter Benjamin foi um grande leitor do Baudelaire e às vezes é bastante interessante a gente observar essas associações. Para fechar aqui nesses 5 minutinhos. O quê? Você por aqui, meu caro, veja que esse texto deste livro aqui está o Poemas para Ler no Bonde, do Olivério Rirondo, tem várias ilustrações aqui, tem fotos e tudo, né? É uma poesia de flânerie, né? Ou seja, é uma poesia de ficar perambulando pela cidade, como a do Baudelaire, é uma poesia muito urbana. Essa é uma tendência forte da literatura brasileira contemporânea. Acredito que todos vocês se interessem por poesia de representação urbana, né? E agora o Spleen de Paris, pequenos poemas em prosa, né? Essa Paris do Baudelaire não é a cidade-luz, aquela fantasmagoria, aquela cidade artificial que se construiu sobre a demolição da Paris antiga para expulsar a classe trabalhadora para os subúrbios, no meio do século XIX, quando o prefeito de Paris, Haussmann, detonou com tudo, expulsou todo mundo justamente para ser uma força que operasse contra as constantes greves e manifestações na cidade. É também uma arquitetura da dominação e do policiamento, a arquitetura da Paris do século XIX. A gente tem aquele clichê, né, que, nossa, europeu preserva a história, né? A capital do século XIX, como diz o Benjamin, a cidade de Paris, foi completamente demolida e praticamente nada, a não ser um pedacinho ou outro, dali se preservou. Então, essa fetichização falaciosa do que muitos povos que se envolveram com colonizações terríveis, como o caso desses países europeus do século XIX, esse mito que foi criado de que o europeu preserva a história é um tabu também que temos que sempre contestar historicamente, né? Então vamos para o problema do grande Baudelaire aqui para fecharmos 3 minutos de acréscimo e chega, né? Para não cansar vocês também. Se é que eu já não cansei, espero que não. O quê? Você por aqui, meu caro, você num lugar suspeito, você o bebedor de quintessências, você o comedor de ambrosia, aquela bebida dos deuses, né? Em verdade, aquele alimento dos deuses, em verdade tenho de surpreender-me. Meu caro, você conhece meu pavor pelos cavalos e pelos carros. Ainda há pouco, enquanto atravessava a avenida, apressadíssimo, e saltitava na lama em meio a este caos movediço, em que a morte chega a galope por todos os lados ao mesmo tempo, a minha auréola, né? A minha coroinha de anjinho, minha auréola, num movimento brusco, escorregou da minha cabeça para a lama da calçada. Então, não tive coragem de juntar os pedaços da minha auréola. Julguei menos desagradável perder minhas insígnias, né? Esses símbolos de status ou de, entre aspas, santidade e pudicícia, do que deixar que me rompessem os ossos. E depois pensei, há males que vêm para bem. Posso agora passear incógnito, praticar ações vis e me entregar à devassidão, como simples mortais. Parece que é a fala de um anjo aqui, né? Uma coisa meio à la Wim Wenders, né? Tão longe, tão perto. Esses filmes são lindos, né? Tão longe, tão perto. Como que chamava o outro mesmo da trilogia, dos dois filmes do Wim Wenders? Meu Deus, Tão Longe, Tão Perto, e aquele outro com a Solveig do Martin. Que desespero, me fugiu o nome do filme. Enfim, clássicos do Wim Wenders, o grande cineasta. Que os anjos descem à Terra, né? E vivem aquele conflito da condição humana, né? Asas do Desejo. Asas, maravilhoso. Asas do Desejo. E aqui estou, igualzinho a você, como você vê. Então, um diálogo meio absurdo, né? Um anjo, você não sabe, tem um tom completamente cômico, mas ao mesmo tempo inquietante, né? No sentido de que, meu, o que está rolando aqui? Nesse pequeno poema em prosa que se hibridiza com um gênero muito teatral, declamatório, dramatúrgico, né? Você deveria ao menos mandar por um anúncio pela auréola ou mandar reavê-la pelo comissário. Parece que é uma alegoria do próprio artista, né? Que vai ter que se vender no mercado. Um lírico no auge do capitalismo, como Benjamin falava sobre Baudelaire. Ora não,
Sinto-me bem aqui, responde o engenho. Quer saber? Perdido a orelha, tá tudo bem, meu. A dignidade, aliás, me entedia. E também penso com alegria que algum poeta ruim, ó, parece esse poeta ruim aqui, os discursos do que estava rolando, não de todo mundo, claro, mas da galera reclamando dos prêmios literários que foram atribuídos, mas não dizendo por que, né, os poemas são ruins de fato na visão dessas pessoas. A gente pode discordar, concordar e tudo, né? Mas simplesmente falando, ó, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Coisa bem impressionante, assim, né? E a dignidade, aliás, me entedia. E também penso com alegria que algum poeta ruim há de juntá-la e vesti-la impudentemente, ou seja, de forma sem vergonha, eu acho, né? Impudentemente. Vou passar a usar essa palavra. Achei sonora aqui. Impudentemente. Fazer alguém feliz. Que prazer. E principalmente um feliz que ainda vai me fazer rir. Pense em X ou Z, puxa, que divertido vai ser. Um diálogo estranho, desconcatenado, você entra numa frequência narrativa, mas essa história termina de um jeito sem clímax. Parece que esse pequeno poema em prosa se hibridiza com o gênero teatral. Pouco podemos afirmar desse poema. Podemos, claro, fazer interpretações e tudo, mas o Baudelaire também foi muito bom de brincar com estruturas de teatro, e esse abaixo aqui, estruturas de historinhas de terror, mas que não são terror. Esse eu não vou ler, A Senhorita Bisturi, fica lá nos pequenos poemas em prosa, o Spleen de Paris. Leiam lá depois, lá, Mademoiselle Bisturi, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido minimamente proveitosa a discussão. Gostaria de ouvir vocês agora. Quem quiser, asas do desejo, a Michelle tinha falado aqui. Quem quiser, vou parar a partilha. Quem quiser fazer comentários, participar, se possível, abrir a câmera. Se não quiser abrir a câmera, não tem problema. E pode colocar por chat aí. Enfim, que acharam desses poemas? Acharam estranho? Enfim, fiquem à vontade para perguntar ou comentar o que vocês quiserem sobre esse recorte da aula de hoje ou sobre literatura e outras questões, tá bom? Aqui um silêncio desconfortável. E aí, pessoal? Pode falar, Paulo, diga lá. Mas também, pessoal, falem se vocês quiserem, tá bom? Não tem problema, senão a gente termina aqui. Mas fiquem à vontade. Diga, Paulo, por favor. Mas eu gostaria que vocês participassem um pouco, né? Tá tentando ligar o microfone. Uhum. Eu achei interessante, porque alguns textos que, na verdade, nem se parecem poemas, assim, dentro do que a gente está acostumado comumente a ler, né? Então, achei bastante interessante. E dentro do que, quando eu falo da minha experiência quando eu escrevo, eu tenho dificuldade, às vezes, de classificar alguns textos que eu vi você expondo como poemas, como poema. Então, para mim, foi enriquecedor essa informação, né? Desse hibridismo, dessas formas não convencionais, se é que eu posso colocar dessa forma, de se fazer poesia. Foi muito interessante, muito enriquecedor. Para mim, foi bastante válido. Uhum. Obrigado, Paulo, pelo seu comentário, né? E eu também concordo com você na questão de que, por exemplo, eu não chamaria de poesia, né? Esses pequenos poemas em prosa, nem é o título original, né? O Spleen de Paris, né? Uma tradução do Spleen de Paris. Mas já o Hirondo, por outro lado, ele chama de poemas, né? 20 poemas para ler do bonde. Mas eu acho que, apesar de tudo, né, a maneira como eles... o Baudelaire acabava sendo principalmente um poeta, né? A obra em que ele investe mais força são os poemas das Flores do Mal. Ele é esse poeta lírico, essa figura paradoxal no momento de ascensão, né, do auge do capitalismo, como dizia o Benjamin, né? Mas ele era, sobretudo, um poeta, né?
Sempre, eu repito isso muitas vezes, pessoal. No texto do Walter Benjamin sobre o Baudelaire e a modernidade, tem uma versão nova pela editora Autêntica. No Baudelaire e a modernidade, o Benjamin faz um estudo sobre um escritor de um livro folhetinesco de histórias de terror, de suspense, Os Mistérios de Paris, Eugène Sue, que com uma das edições desse livro ganhou 6 milhões de francos, né? Enquanto que o Baudelaire, ao longo da vida inteira, é provável, pelas documentações encontradas, que com a poesia dele ele tenha ganhado algo em torno de 20 mil francos. Ou seja, você tem um gênero da prosa completamente circulando ali, né? Um gênero muito segmentado, demarcado, né? A prosa de suspense, de terror, tipo filme da Marvel ou terror hoje, né? Altamente comercial, enquanto que a poesia do Baudelaire é muito menos valorizada no mercado, né? Nesse período em que o capital já está completamente operante nas produções culturais, né? Por isso, o auge do capitalismo, né? Segundo diz o Benjamin, né? Então, mas eu acho que... Então, o Baudelaire, sendo ele um poeta, ele jogava muito, né? Com essas oscilações de discurso, com narrações, mas não fica preocupado também, assim, dizer, não, isso é um poema. Por exemplo, a gente vê um texto em prosa, né, muitas vezes a gente não tem como precisar, às vezes o autor quer também que aquilo seja chamado de uma crônica, não, o meu texto é em prosa, às vezes é uma questão mais política, a pessoa dizer, não, eu escrevo prosa, não poesia, né? Se a gente pegar uma perspectiva, por exemplo, do Bakhtin, em que tendia a haver nas produções de poesia um registro da linguagem mais elitizado, ao passo que a prosa teria uma tendência mais democrática, né? Então, às vezes, os gêneros literários estão também, eles podem sempre se misturar. Muitas vezes nós determinamos quais vão ser as misturas. Eles sempre existiram essas misturas, né? Como eu falei no começo, e vocês provavelmente já sabiam também. Mas essas misturas, elas não são sempre naturais, né? Imagina, por exemplo, num outro campo cultural, como o campo como o campo esportivo, ali as determinações de gênero são muito mais fortes, e no caso do campo da literatura, né, para muitos escritores, o escrever em prosa vai ser de uma importância até como negação da poesia. Não, prosa é uma coisa, poesia é outra, é uma postura até política do poeta, né? Então, assim, mas evidentemente não existem regras para isso, né? São possibilidades várias que a gente tem, e agora é interessante trabalhar com diversos registros de gênero, e o gênero literário, por fim, que melhor nos dá ferramentas para trabalhar com vários gêneros é o romance. Nisso, como eu falei em outra ocasião, eu sou bem bakhtiniano, aqui referência ao Mikhail Bakhtin, sempre repito isso também, que via no romance como o gênero mais plástico, no sentido de com mais capacidade de absorção de todos os outros, né? Mas agradeço muitas palavras. Daí diz a... Vou começar aqui do começo. Sim, o pessoal está falando do canal aqui da exposição, já vi que colocaram o canal, agradeço bastante. Então, só ver se não perdi uma. As do Desejo, a Michele falou. Aprendi muito com o recorte trazido. Obrigado, Monique. Obrigado, Ana, Tiago. Tiago, a gravação do vídeo é esse link que está aqui. Eu vi que alguém já colocou. Vou ver quem foi a pessoa que colocou. É o canal do Fister. Deixa eu clicar aqui para ver se não estou colocando outro canal, na verdade, né? Vai que... Não, tá certo. Então, a de ontem já está aí, sobre poesia narrativa, e daí na segunda tem outro encontro, né? Espero que vocês também possam participar na segunda. Tem alguém de Campinas aqui, pessoal? Só para... Eu mandei o e-mail para todo mundo, eu não conferi ainda, porque a galera ali pela inscrição de Campinas, se puder pegar, vai receber um exemplar do livro, né? Vamos falar aqui na gravação, porque cumpriremos aí a promessa. E também o pessoal que se inscreveu no outro mini curso lá, dos 10 primeiros inscritos, não esqueci não, e vai receber o livro. Em breve eu anuncio isso. Certo? Os poemas e estruturas do texto trouxe uma luz para usar... escrever tem que chegar e escrever mesmo. Não tem que hesitar. Existem algumas, pessoal, nesses 11 minutinhos. Quem precisar sair, pode sair, fica à vontade. Eu vou só cumprir o tempo certinho, tá bom? Até 8h30.
Pessoal, a gente não pode cair, no meu ver, em certas constatações que se tornam verdades por repetição, né? Por exemplo, é ruim você publicar pouco, é ruim você publicar muito, é ruim você escrever muito, é ruim você escrever... Por quê? Se você está publicando pouco, você publica de 10 em 10 anos, de 30 em 30 anos, mas são coisas interessantes, e você está satisfeito ou satisfeito com essa temporalidade da sua escrita, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se você tem a oportunidade de publicar bastante, está publicando, tá tudo bem também. Você não necessariamente é um escritor fordista que está numa pulsão maquínica de ficar vomitando tudo que você escreve, não. Às vezes você escreve porque você gosta, às vezes você escreve para pagar boletos, não é verdade? Às vezes a gente ouve alguns clichês, às vezes, nossa, tá louco, esse escritor aí publica muito, não valoriza nada do que ele escreve. Por quê? Será que não valoriza mesmo? E a editora que publica muito, ninguém fala sobre isso? Então tem várias verdades que são falsas verdades que mostram que a literatura tem gêneros, tem contestações de gêneros, tem regras, tem contestações de regras, é legal que seja assim, mas não tem verdades absolutas. Não tem regras absolutas. O Stanley Kubrick fazia pouquíssimos filmes, e os filmes dele, com críticas e beleza, vamos fazer, etc., mas são filmes interessantes. Agora, tem bons cineastas, não sou um fã de carteirinha, mas é um cineasta clássico, Ingmar Bergman, por exemplo, que produzia a rodo, que nem um louco, né? O Roberto Bolanho, no final da vida dele, escritor chileno, exilado da ditadura do Pinochet, escreveu muito compulsivamente. Se não fosse o desejo de publicar muito do Bolanho no final da vida, não teríamos hoje uma das obras mais interessantes do século XX. Se o Roberto Bolanho tivesse ficado absorvido esses mitos que circulam de que publicar pouco é melhor, publicar muito é melhor. Não, depende de cada caso. Às vezes você tem uma relação com a escrita que é completamente sua, que você gosta de gestar um longo tempo. Legal, meu, tranquilo. Às vezes você gosta de ser mais imediatista, no bom sentido. Você paga tributo aos deuses e deusas da urgência. Isso não necessariamente é ruim, desde que não te lese, e nem as outras pessoas, obviamente. Então a escrita, não precisa, escrever mesmo. O ato de escrever e é um ato que requer uma certa ousadia. Eu acho que a maioria de vocês aqui escreve, vocês sabem do que eu estou falando, porque nosso texto vai ser publicizado, seja para ser lido por 2 pessoas ou por 300, né? E vai ter gente falando mal. Vai ter gente falando mal, né? Então, a gente tentar desconstruir essas verdades absolutas que aparecem na poesia é sempre muito importante, né? Então, a Valesca... Obrigado, Valesca, tudo bem? Obrigado, não sei se você está aí ainda, agradeço muito. Tá chegando o miolo da revista, viu? Peço mais uma vez desculpa por isso, vai sair essa publicação. Aqui comentário específico para a Valesca. Infelizmente não queria o exemplar do livro. E, vixe, João, daí eu coloquei ali que era só para Campinas, faz parte do edital, mas eu agradeço a gentileza, tá bom? Mas existe como parte, estou adiantando aqui uma ação da divulgação do livro, que faz parte desse edital, isso é um documento público, então não tem problema eu falar aqui. O livro vai ser disponibilizado futuramente também em PDF para livre acesso, certo? Então, quem tiver interesse em ler o livro O Céu se Gastariam, que foi o livro que eu escrevi que me propiciou fazer esse edital, eu fico honrado aí com a leitura. E se alguém tiver críticas, gosto de crítica também, né? Rosália agradece aqui, obrigado. Frei do Bakhtin, Valesca falou mais uma vez.
João falou que queria exemplar. A Nirley mora em Campinas, então depois vai vir a mensagem, viu, de quem puder fazer a retirada do livro ali. Monique também em Campinas. Ah, sou de fora de Campinas. Assim, aqui, pessoal, não... talvez vocês possam, se ficar longe de tudo, vocês podem aguardar eu disponibilizar o PDF do livro, né, que faz parte das ações também desse edital. A Valesca está aqui ainda. E a gente segue, tá bom? O livro está disponível no site da editora e tudo, mas eu já adianto que haverá o PDF também do livro e o audiobook também, estou trabalhando nisso, né? Para fazer aí uma leitura mais inclusiva, né? Em relação a esses projetos aí de outros registros para que possam contemplar mais pessoas. Então é isso, pessoal. E no Céu se Gastariam, que foi o livro que eu escrevi, tem essas questões temáticas, né? Só nesse finalzinho aqui, pessoal. Essas questões temáticas que eu estou trazendo, elas fazem parte da minha visão de poesia, que não é uma visão melhor do que as outras, ou também não é uma visão pior, é minha visão de poesia, né? E tudo. E, evidentemente, ela está aberta ao contraditório, mas não são escolhas aleatórias esse tema, né? Eu tento colocar no livro O Céu se Gastariam, que é o livro que eu escrevi, que foi premiado pelo FIC, e gerou esse mini curso. Eu vou para a poesia narrativa, eu gosto de fragmento, eu gosto de hibridizações. A segunda parte do livro são poemas em prosa, né? Mas você também pode não chamar de poema, na linha do que o Paulo disse aqui, né? Então, na aula da semana que vem, quem puder estar presente, claro, na semana que vem, eu leio alguns poemas. Eu queria falar do Roberto Bolanho, né? Vou falar da Ana Martins Marques de novo, né? Eu adiantei, acho que ela é uma poeta ritmicamente muito poderosa. Eu falo mais de uma forma mais técnica, né? Mais objetiva, mais referenciada, né? Ó, o ritmo esse é tal, o ritmo esse é tal, porque tem gente que gosta, às vezes, de um conteúdo mais explicadinho nesse sentido. Eu fiz referências mais genéricas ao ritmo até aqui. Mas eu volto a Ana Martins Marques também, e ao Roberto Bolanho, mas trago um exemplo de um poema do Céu se Gastariam também, para que haja. Né? Ontem eu li um poema meu, mas não era do livro, mas para que haja também esse registro, certo? Mas então, só ressaltar para vocês que esses temas são temas que eu acho interessantes para discussão sobre literatura hoje, mas são temas também que fazem parte da tessitura do livro, por isso eu estou trazendo aqui. É uma forma de falar do livro sem falar exatamente do livro em si, né? Porque o livro está em outro registro e tem outros formatos para ele. E também para expandir um pouco a discussão, senão fica uma questão muito, esse é o meu livro, meus poemas, então a gente sempre tem que, no meu ver, quando é possível, sempre pluralizar um pouco os poéticos. Gostaria de ter falado de muito mais gente, muito mais escritor, mas o tempo é limitado, né? E também os meus conhecimentos, obviamente, são limitados. Mas agradeço aí, pessoal. Temos 2 minutinhos. Boa noite para vocês. Quem não tiver mais questão, eu fico aqui à disposição até 8h30, só para cumprir a risca ainda. Mas eu agradeço. E depois, nos próximos dias, vai lá para o YouTube a aula, quem quiser ver. E semana que vem, na segunda-feira, eu mando o link. Se tem um amigo aí que gostaria de falar sobre ritmo de poesia, segunda-feira, dia 18, 19 horas. Valeu, até mais. Obrigado, Monique, Roger, Paulo, obrigado. Um abraço, viu? Até mais. Obrigado, professor. Foi ótima aula, gostei bastante. Ótimas reflexões. Obrigado, João. Feliz também de ouvir sua voz aqui. E obrigado, Elizabeth, aqui no chat. Valeu, pessoal. Qualquer coisa é só escrever e agradeço muito a atenção mesmo. Danilo, Stephanie, todo mundo que está se despedindo, Michele aí. Valeu. Nirley, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, João. Valeu. Pronto, beleza. Então, encerrando aqui a nossa gravação. Rapidinho. Parar a gravação.